Boa tarde, pessoal. Primeiro agradecer aí a presença de vocês todos, né? Aqui no nosso campo de batalha diário. Marcelo e Lucas, eu já tinha, desde ontem de noite, tinha pedido para que, se eu estivesse hoje aqui no CT, né, que eu pudesse dar uma palavrinha com vocês. Eu estou aqui à disposição para responder as perguntas que vocês tiverem. Mas antes eu gostaria de, mais uma vez, eu diria, reiterar, né, o nosso pedido de desculpas, né, à torcida, à imprensa, a toda a comunidade rubro-negra de uma maneira geral, pelo nosso momento. É um momento que, mesmo nos piores pesadelos que nós pudéssemos ter, né, a gente imaginaria que estaríamos aí nessa posição depois de tantos jogos. Mas tenho certeza de que estamos trabalhando muito, arduamente, né, fazendo aí várias mudanças, né, algumas delas vamos chamar de mudanças invisíveis, né, que são no departamento de futebol, sempre mudanças buscando a melhora na capacitação de pessoas, na aquisição de equipamentos, enfim, tudo aquilo que faça com que o nosso time, né, o nosso elenco possa desempenhar cada vez melhor o seu papel dentro de campo. Bom, eu estou à disposição de vocês. Mais uma vez, obrigado aí pela presença. Presidente, primeiramente, boa tarde ao senhor e também ao Henrico, presente no dia de hoje. Mudanças foram feitas, tomadas algumas providências, comissão técnica, departamento de futebol e elenco principalmente. O que ainda pode ser feito para salvar o 2025 do esporte, considerando que o principal objetivo é a permanência, pelo menos a manutenção, para evitar um novo rebaixamento, que claro que nenhum torcedor do esporte quer que o clube volte para a Série B do Campeonato Brasileiro, visto o esforço que foi sair da B e chegar na A em 2025. Obrigado. Obrigado pela pergunta, Paulo. Como você bem colocou, né, muitas mudanças foram feitas. Isso denota que não há omissão por parte da diretoria, por parte da gestão como um todo, em fazer as mudanças que eram necessárias, que a gente via naquele momento, um pouquinho atrás, que se faziam necessárias. E todas elas foram feitas, muitas, né, algumas ainda estão feitas, estão caminhando para serem feitas. É óbvio que, como dirigente maior do Esporte Clube do Recife, como um rubro-negro que sou, né, por tudo que a gente tem feito ao longo dessa jornada, né, desde de 22, a gente quer a permanência do clube na Série A. E eu digo isso desde lá atrás, né, ainda na formação do elenco. A gente continua trabalhando, né, a gente já vê uma equipe bem diferente do que a gente via nos primeiros jogos, nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Uma equipe mais competitiva, né, mais forte, mais alta. Enfim, as estatísticas que a gente tem dentro de casa, eu não acompanho diretamente, mas pergunto muito a Henrico, ao Thiago Gasparino e ao pessoal dos scouts, né, as métricas que nós temos para analisar o antes e o depois. Então a gente vê, e aí isso nos traz aí um fio de esperança, ver uma evolução bastante significativa no que diz respeito ao desempenho dentro de campo, né? Sejam bolas, ataques, a gente está num número de ações de ataque muito maiores do que era no passado. Enfim, tudo isso nos dá aí mais uma vez dizendo, uma esperança de que a gente vai conseguir reverter, né, e vamos lutar, tá? Independentemente de qualquer coisa,
enquanto presidente do clube, eu não jogo toalha, eu estou aqui para dar as condições que o elenco precisa, né? As condições que a comissão técnica necessita para botar o elenco dentro de campo, da melhor forma possível. Seja em logística, seja em novos atletas, enfim, é isso que é o meu papel e eu vou desempenhar ele até o final. Será que eu posso complementar rapidinho, longe de mim também querer cortar o presidente aqui, né? Mas como o presidente falou umas questões numéricas, assim, é interessante a gente trazer esses números porque eu acho que mostra muito a nova realidade, né? Então, quando o presidente de uma forma louvável vem aqui e assume erros ou entende que começou um planejamento errado e precisava mudar, o que de fato ele fez, ele mudou, trouxe um profissionalismo aqui para a gestão, tem que ver na prática o que foram as mudanças que aconteceram e que resultado que elas estão dando agora, né? Então, por exemplo, a gente identificou o perfil do elenco, era um perfil que exigia mudança. Precisava ser mais forte, mais rápido, que atacasse mais, que gerasse mais expectativa de gol. Nesse sentido de expectativa de gol, a partida contra o Vitória, por exemplo, a gente gerou 3 em expectativa de gol, porque a gente não conseguia passar de 1.2, 1.3 em nenhum dos outros jogos anteriores sem ser a comissão do Daniel Paulista. Então, assim, a gente já está conseguindo ver na prática o resultado que a mudança do time tem acontecido, né? E acho que todo mundo está conseguindo entender aí, está se sentindo representado por esse novo time dentro de campo. Então, assim, foram pelo menos 20 finalizações aí mudando da comissão do Antônio para o Daniel, finalizações a mais, né, digo. Então, assim, a expectativa de gol, que era 0,15, que queria dizer que a gente precisava chutar 15 vezes a gol para fazer um gol, agora dobrou. Assim, a gente tem que chutar menos para conseguir fazer o mesmo número de gols, porque a qualidade ou o perfil dos atletas de ataque são diferentes. Então, essa mudança que tem sido feita, a gente está ficando muito restrito aqui a falar atleta, né? Mas não é só atleta, todo o staff, toda a mudança de estrutura física que foi feita aqui dentro, com expansão da academia, com novos softwares, com um novo coordenador de fisioterapia, enfim. Tudo que tem sido feito é para a gente conseguir ver esse resultado dentro de campo, né? Óbvio aqui que a gente também não é doido de achar que está tudo bem, por isso que é necessário, como o presidente vem aqui de uma forma louvável de novo, dar a cara, e eu também estou aqui com vocês quase todos os dias, para poder dar a cara, porque a gente não está satisfeito. Óbvio que é um processo de mudança, mas a gente nunca pode aceitar que o esporte perca, né? Acho que essa é a nossa revolta, a nossa frustração. Não pode aceitar que perca no futebol, no dominó, em qualquer coisa que a gente dispute. Entendeu? Então, assim, é bom, como o presidente deu esse gancho para poder falar de número, é importante a gente trazer, sim, as métricas aqui para falar, não ficar só uma questão subjetiva de falar, acho que o esporte está competindo mais, estou vendo mais raça. Mas, de fato, os números estão mostrando que a gente está num caminho de evolução, né? Um time que foi montado lá para o dia 8 de julho, né? Assim, primeiro jogo com o Ceará, não tinha o time inteiro ainda com os reforços regularizados. Hoje a gente nem está no final do ano, no final do mês, e já vê uma evolução numérica, inclusive. Então, enfim, só quis aproveitar esse gancho. Eu sei que foca o presidente, mas só queria aproveitar para poder falar isso. Presidente, você tem mais 1 ano e meio de gestão aí pela frente, seja na Série A ou na Série B. E a gente está vendo a política do clube muito efervescente, né? A gente acompanha as redes sociais, a gente vê muitos protestos em relação à sua renúncia, a gente vê carros de som rodando a cidade, cantando músicas para você renunciar, a gente vê protestos na frente da Ilha do Retiro também. Eu queria que você falasse um pouco desse momento, até em relação ao seu nome, que é o nome mais falado por essas pessoas, e se você cogita, passa pela sua cabeça ou das pessoas que compõem a gestão, uma possibilidade de renúncia no final do campeonato, em algum momento, devido a essas pressões. Acho que você nunca falou sobre isso, acho que seria importante, tanto sobre o que vem acontecendo no extracampo em relação à pessoa Yuri Romão, como essa possível decisão de uma renúncia, que é pedido, né, por algumas pessoas da oposição. Tá. Bom, nunca falei sobre isso, até porque nunca passou pela minha cabeça, né? Eu começaria dizendo isso. Eu acho que protestar, principalmente no ambiente de um clube de futebol, isso é extremamente natural. A partir do momento em que eu me predispus, né, a ser candidato novamente, né, no final do ano passado, eu sabia das dificuldades, eu sabia do ambiente,
né? O mesmo grupo que está dentro do clube já há algum tempo, isso, vamos dizer assim, cansa, né? Isso tem uma fadiga. Eu não sou da política, mas entendo um pouco do que é política e esperava que houvesse reação, né? E principalmente agora com os resultados desportivos, eles não estão aparecendo. É natural que essas pessoas que até então que viam, né, em loco o trabalho feito pela gestão de resgate do clube, né, de trazer de volta um clube que, quando chegamos, estava falido, né, e que hoje voltou a ser respeitado no ambiente do futebol brasileiro. Então, isso cala muita gente. Quando os resultados, né, desportivos não aparecem, então é a oportunidade que se tem de se protestar, de tentar, inclusive, denegrir a imagem de quem tanto fez aí pelo clube. Encaro isso com muita naturalidade, né? A única coisa que eu não aceito, né, os ataques à família, como foram feitos, né? Entrar no WhatsApp ou até mesmo no Instagram, né, de um projeto social que minha família mantém em homenagem a meu filho. Isso não é coisa de gente decente, né? Não é coisa de gente que possa, inclusive, vir no futuro a dirigir o Esporte Clube do Recife, tá? Não é. Até espero que pessoas como essas, mesmo quando a gente sair em final de 26, pessoas como essas pessoas que ordenaram isso, não estejam no clube, e eu farei o possível para que não estejam, porque o Esporte Clube do Recife é um ambiente sério, um ambiente de gente trabalhadora, não de maloqueiro. Enfim, não cogito, né, em nenhuma hipótese. Eu não vou trair 83% de sócios que foram votar na nossa chapa. Isso é importante que seja dito, né? Ganhei a primeira eleição com quase 93%, a segunda com 83% de votos válidos. Então, eu não vou trair essas pessoas, né? No bom e no ruim, a gente tem que enfrentar essas adversidades. E se eu for comparar esse momento atual com o momento que eu encontrei o clube, ainda na gestão do presidente Leonardo Lopes, junto com ele, eu diria que eu estou no mar de rosas. Porque hoje o problema é desportivo, que a gente vai corrigir dentro de campo. A gente já está corrigindo. E lá atrás, quando a gente não tinha dinheiro para comprar o diesel para botar aqui no gerador do CT, como é que fica? Com quase 3 folhas de salário do profissional atrasado, com 5 folhas do administrativo atrasado, né? Devendo a todos os fornecedores possíveis e imagináveis, né? Quem locava as máquinas que a gente usa hoje são compradas, a gente comprou, que eu não quis mais alugar, mas com 24 meses sem pagar o aluguel das máquinas, e a pessoa querendo entrar no clube para tomar as máquinas, e o CEO à época não deixava entrar no clube, porque se ele entrasse, ele ia levar as máquinas, né? Então, assim, se comparar o esporte do passado com o esporte de agora, né, vocês estão aqui dentro. Acho que vocês já estiveram aqui no passado. Passado é recente, a gente não está falando de uma década, não. A gente está falando de 3 anos e meio, 4 anos atrás. Então, não cogito, né, sair. Pelo contrário, eu cogito trabalhar mais, fazer mais coisas. E coisas novas virão. Essa semana, aliás, final da semana, sexta-feira, para ser mais preciso, a gente recebeu a licença prévia para a reforma da Ilha do Retiro. Isso é um ativo novo do clube. Hoje a gente tem uma licença para fazer a reforma da Ilha do Retiro. Há 10 anos atrás, eu posso dizer, porque eu participei da gestão na época de Gustavo do B, quando a gente começou a pensar na reforma da Ilha do Retiro, a gente lutou para ter a licença naquela época, e que as gestões posteriores que não levaram à frente. A gente foi lá, fizemos tudo de novo, nós temos a licença novamente, né? Um projeto que foi aprovado pelo Conselho de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura da cidade do Recife, por unanimidade, coisa que eu nunca vi na minha vida. Nunca vi uma obra de alto impacto ser aprovada por unanimidade.
ou seja, nenhum componente, são 32, se eu não me engano, nenhum componente ousou a dizer assim, não, esse projeto não presta. E a gente assinou já o contrato, né, já está em desenvolvimento o projeto da expansão do CT, que eu quero, em no máximo 60 dias, estar apresentando para vocês o projeto, e em 90 aprovado na Prefeitura da cidade do Recife, para poder começar a obra. Ou seja, 2026 ele vai ser um ano de pedra e cal. Mas a gente não pode esquecer, é por isso que o departamento de futebol foi profissionalizado, né? Não posso esquecer o futebol, mas ele vai ser um ano de pedra e cal. Um ano de expansão do CT, um ano de começar a tirar do papel o projeto da Ilha do Retiro. Enfim, o momento desportivo é ruim, né? Eu já disse várias vezes que nós tivemos um equívoco, um erro na hora de planejar as contratações do início do ano, mas uma gestão ela não pode ser avaliada só pelos resultados, porque a bola não está entrando, não. Ela precisa ser avaliada como um todo, né? Com toda a dificuldade, com todo o investimento que foi feito. Quantos salários a gente tem atrasado? Quantos dias de atraso a gente tem de atraso dos salários? Antônio Gabriel? 0. Né? Você vê times que fizeram consultas a 12 jogadores para vir jogar no seu time e 12 negativas. Foi o que eu disse a você numa conversa informal. Se eu fizesse a mesma pergunta aos 12 jogadores, era capaz de eu ter que distribuir ficha para saber quem é que não queria vir. Tá? Então, assim, a gente precisa avaliar como um todo. Não nego que nos equivocamos no início. Não nego. Nós nos equivocamos. Se mostrou isso dentro de campo. Agora, a gente também precisa avaliar que a direção não foi omissa. Antecipei uma movimentação que era para ser feita no final do ano, que era profissionalizar 100% o departamento de futebol. Né? Trouxemos uma consultoria que está fazendo uma verdadeira revolução dentro do departamento, né? Principalmente na área de saúde e performance. Né? Tudo isso buscando a melhora dos nossos atletas, né? Preocupado com a saúde deles, com o sono, com a parte mental, com a fisiologia dos atletas, peso, enfim. Tudo isso está sendo feito, né? Ou seja, a gente está se equiparando às grandes equipes do país. Né? Infelizmente, a primeira vitória não veio. Né? Isso dói para a gente, é doloroso para a gente. Imagino para o torcedor. Né? Eu fico imaginando o torcedor que sai de longe, pega um transporte público, vai à Ilha do Retiro, como foram no sábado. Né? Uma festa linda, uma festa maravilhosa. E a gente deixou escapar uma vitória que era certa. Enfim, mas essa hora vai chegar, essa virada vai chegar. E eu tenho certeza disso, eu estou convicto disso, melhor dizendo. Presidente, boa tarde Henrico também. Eu queria te fazer 2 questionamentos, presidente. Um no campo do futebol e outro talvez no campo mais político da coisa. No campo do futebol, o torcedor do esporte no começo do ano, e nós também da imprensa, a gente nunca tinha visto um clube pernambucano, como esse assunto já falou diversas vezes, fazer tantos investimentos na janela de transferências como o esporte fez. Colocar ali na casa dos 60 milhões, se eu estiver errado, vamos arredondar para 60 milhões de reais. Hoje, é claro que a gente pode até ser engenheiro de obra pronta aqui, mas hoje, você reconhece que a estratégia utilizada para gastar esses 60 milhões montando aquele time não foi a correta, não foi a melhor, já que o esporte tem mudado a característica do plantel, enfim, e acabou fazendo esse investimento em atletas que não trouxeram tanto resultado esportivo, ou não trouxeram nenhum resultado. E o outro ponto que eu acredito que até seja para o torcedor, que questionou isso bastante em rede social, que até no campo político. A gente conversou isso em off, mas aproveito para questionar novamente o esclarecimento. Eu ouvi o Gustavo Mota sobre o assunto, o advogado que representa a RJ do Esporte, sobre aquela petição... Matos, desculpa. Sobre a petição que foi feita pelo sócio Leonardo Cruz, questionando que na lista de credores da RJ do Esporte existiam 2 empresas no teu nome e também o seu nome pessoa física. O Gustavo Matos ele explicou que são extraconcursais, mas estão lá. E o torcedor do esporte questionou bastante. Poxa, que dinheiro é esse? Por que o Yuri colocou? Por que ele está lá como credor? Então, esse ponto do campo político e esse ponto do campo de investimento. Obrigado. Com relação à estratégia que você falou, né,
Eu acho que o equívoco não foi de estratégia, né? A estratégia de montar uma boa equipe, que inclusive foi muito bem elogiado por vocês da imprensa, vários de vocês da imprensa, ela se mostrou, eu diria que se mostrou acertado. O que talvez não, ao meu ver, né, aconteceu nós investimos errado. Quando eu digo errado, a gente não soube montar a equipe como deveria ser. Ou seja, com os recursos estavam lá disponíveis, a intenção era boa, mas não tomamos as decisões corretas na hora de escolher os atletas, né? Talvez com os mesmos recursos que a gente investiu em alguns atletas, a gente poderia ter feito uma movimentação diferente. Por exemplo, talvez porque, como você bem colocou, engenheiro de obra pronta também é difícil, né? Na hora a gente achou que era o certo, mas não tá claro, ficou claro para a gente, né, que poderíamos ter escolhido perfis de atletas, tá? Ou atletas com outros perfis para uma Série A, né? Enfim, foi o equívoco nosso, né, que eu acho que a gente teve. Em relação a esse questionamento que foi feito pelo sócio, é o seguinte: primeiro, existe um orçamento dentro do clube. Eu acho que é a primeira gestão na história dos 120 anos do clube que é uma gestão que trabalha com o orçamento e segue o orçamento, tá? A gente tem como base não atrasar nada. E para não atrasar nada, às vezes, os recursos que vêm de fora, ou seja, patrocínios, direito de transmissão, assim, várias receitas, até mesmo a gente teve vários problemas ao longo da minha gestão, infelizmente, com a suspensão de jogos na Ilha do Retiro, né, ou com portões fechados. Isso tem um impacto dentro do nosso orçamento gigantesco. Nós tínhamos, e aí foi uma ousadia de nossa parte, a gente, como o ano passado, precisou fazer as reformas que precisavam na Ilha do Retiro, né, que foi necessário muito recurso, né, a troca da iluminação, a troca da parte elétrica do clube, que foi maior do que a iluminação, o custo, o gramado da Ilha do Retiro, né, que vocês veem, a chuva que cai hoje não alaga, né, o nosso gramado, e algumas reformas pontuais no estádio, e portões fechados. Tudo isso às vezes tem um gapzinho aí financeiro, né, um desencaixe na hora na hora de pagar um salário, na hora de um salário não, né, pagar uma folha, né, pagar algum fornecedor. O clube precisou de dinheiro e eu, como o presidente do clube, não fiz nenhum problema de forma muito transparente, né, porque tudo que foi feito está no balanço do clube, está no balanço das minhas empresas, tá certo? Então, assim, é público isso, inclusive, não é... Tanto é que é público que o próprio sócio conseguiu. Enfim, é isso, né? Agora, a pessoa que fez essa denúncia, não, né? Que foi ao juiz, que peticionou o juiz reclamando do fato de o presidente ter colocado dinheiro, é uma pessoa que tem problemas com a justiça, é condenado pela justiça pelo fator diferente ao que eu coloquei dinheiro no clube, né? E pelo que está lá, o sócio onde ele passou, ele tirou dinheiro de onde ele passou, né? Então, assim, vamos comparar, né, as coisas, né, a seriedade das pessoas com que trabalham. Eu trabalho de forma séria, honesta, saio de casa todos os dias fazer o bem, e nem sempre as pessoas do outro lado fazem as mesmas coisas, né? Então, como disse, está lá nos balanços, né? O balanço do clube ele é auditado, né, por uma
uma grande empresa, tem auditoria interna, auditoria externa. Nós temos hoje uma empresa que toma conta do financeiro, que é a Álvares e Marçal, é uma das maiores do mundo. E jamais seria conivente com qualquer coisa errada, até porque elas têm um compliance rigorosíssimo. Enfim, estou muito tranquilo em relação a isso. Tanto estou tranquilo que isso foi uma espuma que não trouxe nada. Presidente, boa tarde. Boa tarde. Presidente, você já falou que no início houve um equívoco, que você já fez várias mudanças e que o time, de fato, melhorou, né? A minha pergunta é a seguinte: até que ponto vai a responsabilidade de Yuri Romão no atual momento do esporte que está vivendo agora? Total. Minha responsabilidade é total. Eu não só estou aqui no bom, não. Eu estou no bom e no ruim, né? Qualquer pessoa que senta na cadeira de presidente de um clube de futebol, ele é responsável por tudo. Até porque eu deleguei. Então, quanto a isso, nunca fugi nem vou fugir dessa responsabilidade, né? É o meu perfil. Nunca me neguei a dizer do contrário, e você nunca me viu e nem vai me ver apontando o dedo para ser ninguém. A responsabilidade é minha. Enquanto o presidente for, a responsabilidade é minha. Agora foi. Yuri, boa tarde. Henrique, boa tarde. Boa tarde, Camila. Vou fazer 2 perguntas para Yuri e uma para Henrique, pode ser assim? Tá. Prometo ser rápida. Yuri, sendo bem objetiva contigo, a gente fez uma entrevista com você há alguns meses lá no Globo Esporte e você bancou que o esporte não cairia naquele momento. Então, sendo bem objetiva, eu queria saber se você continua convicto dessa sua afirmação na época. E a segunda pergunta é em relação às finanças, né? Você falou muito sobre investimento, o planejamento, a estratégia de planejamento de vocês foi errada. Foi errada, desculpa. Mas ainda assim os investimentos foram feitos, né? Nos últimos 2 anos o esporte, se não me engano, pelos meus cálculos, fez contratações, aquisições de atletas, né? Em torno de 77 milhões de reais e poucos atletas, somando os desse ano, que beira quase 60, né? E os anteriores, Romarinho, Gustavo Coutinho, enfim. Está nessa margem e poucos estão hoje no elenco, né? Assim, tendo rotatividade, sequência, Rivera, um dos poucos. E aí a minha pergunta é para analisando o 2026, né? Claro que a gente não pode ser engenheiro de obra pronta, mas o esporte, você muito bem falou, a gente precisa analisar o macro, embora o esporte seja um clube de futebol, né? Então ele precisa também ser avaliado pelo viés do futebol e hoje o futebol ele não está desempenhando. Não te preocupa um eventual rombo em finanças do esporte em 2026, claro, considerando uma queda para a Série B consumada, que hoje, neste momento, está sendo consumada em função do péssimo momento do time, da colocação, é claro, a gente não está rebaixando ninguém, mas queria saber do ponto de vista de finanças, porque foram investimentos altíssimos que não se provaram neste momento, afinal, o resultado está aí, né? Poucos atletas utilizados e muito dinheiro gasto, então queria saber dessas 2 perguntas, se primeiro você está convicto ainda que o esporte ele não cai, assim como você bancou há meses atrás, e essa outra, se não te preocupa um eventual rombo nas finanças do esporte para 2026, levando em consideração um eventual rebaixamento para a Série B. E para Henrico, Yuri falou, Henrico, sobre perfil, né, das mudanças que têm sido feitas para poder reequacionar essa rota. Então, eu queria saber qual o perfil de atleta, de estratégia que vocês têm montado para poder chegar aqui e tentar reverter essa situação. Qual o perfil que vocês têm, qual o perfil que agora vocês consideram como correto para reagir no brasileiro? Obrigada. Bom, eu vou tentar decifrar a sua pergunta, que você não fez uma pergunta, né? Você fez um discurso, né? Você só perdeu para Léo Medrado. Por sinal, até sem saber como é que ele está. Bom, em relação à preocupação, Camila, do financeiro, é óbvio que uma queda de uma Série A para uma Série B, ela tem uma repercussão financeira gigante, né? Você perde aí, nos direitos de transmissão, algo em torno aí de 75%, 80% da sua renda, né? No que diz respeito a direito de transmissão apenas. Mas a gente
tem, né, um plano de contingenciamento, né, com relação a isso. Em relação às aquisições, né, os investimentos, eu só vou discordar do dinheiro gasto, né, foi um dinheiro investido. Nós temos atletas, né, que apesar de você ter feito um investimento alto, eles têm mercado, né? Todos eles têm mercado. Então, se por um acaso, um eventual descenso, eu continuo acreditando, né? Eu disse há pouco, enquanto tiver matematicamente possibilidades, a gente vai estar acreditando na permanência da Série A. Se por um acaso acontecer, né, a gente obviamente vai ter que precisar fazer algumas movimentações para manter o equilíbrio de caixa. Todo mundo sabe que a gente tem uma regra interna de caixa, que a gente não abre mão dela. Enfim, estou tranquilo em relação a isso, né, em relação ao caixa. Não estou tranquilo em relação à permanência. Isso aí não, porque a gente sabe do momento nosso. Por isso mesmo a gente está trabalhando cada vez mais. Confio no trabalho da comissão técnica, né, capitaneada aí pelo Daniel, e também a própria gestão do departamento de futebol, na pessoa do Henrico, na pessoa do Thiago Gasparino. A gente vê que dá para confiar, dá para, né, e uma coisa, e aí é feeling, né, vamos dizer assim, a experiência de quem já tem muitos anos de estrada. Você conversa com os atletas, hoje mesmo conversei com alguns, então você vê ainda brilho nos olhos, vontade de sair dessa posição. Então isso faz com que a gente pelo menos mantenha as esperanças de dias melhores. Henrico. Boa. Em relação a perfil, né? Eu vou falar um pouco também acho que um perfil de modo geral, né? Não só de atleta. A primeira característica que a gente olhou foi o perfil de fome, de vontade. Alguém que encarasse o projeto esporte como o projeto da vida. Essa era o primeiro passo, assim como eu estou encarando, como todas as pessoas que estão chegando aqui também estão encarando. Então esse era o perfil básico, né? A base. Esse a gente não aceitaria ninguém, mesmo que bom tecnicamente, né, que não tivesse essa fome, essa vontade, não estaria dentro da nossa possível escolha. O segundo é um perfil de mentalidade, né? A gente precisava de liderança de vestiário, não sentir pressão, porque a torcida do esporte é gigantesca, precisa de gente que esteja acostumado a viver com isso. Então é um perfil de liderança e de uma sensação de não sofrer caso a gente esteja ainda passando por um momento ruim. Então essas eram as questões mais fora da parte técnica tática, né? E aí quando a gente vai olhar para dentro de campo, o perfil físico, um perfil tático dos atletas, aí era a mudança do perfil. Não quer dizer certo ou errado, né? Mas a gente identificou que o perfil mais de posse de bola, mais técnico que tinha antes, talvez não fosse o melhor para se competir dentro de um campeonato, na maneira que o esporte ia hoje. Então a gente fez essa mudança de um perfil técnico para um perfil mais de força, de disputa, de competição, até em linha com o que a gente ouviu de todo mundo. A gente ouviu da imprensa, a gente ouviu dos torcedores, a gente ouviu de conselheiro, que o DNA do esporte é competição, é batalha, é briga. E é isso que a gente tentou transferir para dentro da montagem de elenco. E acho que todos vocês concordam comigo que a gente está vendo isso agora dentro da comissão do Daniel. Inclusive a mudança de comissão também é mais nessa linha. O cara que viveu, que tem esse sangue. Então, enfim, esse está sendo o nosso novo perfil, né? Óbvio que acho que eu estou aqui há 70 dias, se não estou enganado, um pouquinho menos. Então ainda tem, talvez o que a gente menos tem aqui é tempo, e a gente precisava de tempo, né? Então esse é o equilíbrio aqui da balança, mas enfim, acho que o perfil de todo mundo que vem e ainda vai chegar, os novos que chegarão também é nessa mesma linha, sabe? De competitividade, de enfim, encarar isso aqui como projeto de vida. Uma pergunta de Camila, a gente encerrou as perguntas do presidente. Alguém quer fazer um questionamento para Henrico, boa tarde. Dois questionamentos, eu acho que um é um praxe, assim, se vocês ainda buscam mais contratações. A gente sabe que, por mais que não tenha tido anúncio oficial, o Léo Pereira é um nome que houve a liberação pelo parte do Vitória, e ele deve
ser anunciado por vocês. Mais nomes devem chegar, vocês estão de olho no mercado, vão segurar mais um pouco. E o outro ponto é, dos nomes que chegaram, a gente percebeu que alguns têm contratos mais extensos, seja por empréstimo ou em definitivo. Claro que eu imagino que vocês não estão pensando nisso nesse momento, que existe outro problema muito mais urgente. Mas é também com o objetivo de deixar o clube para começar 2026 com a espinha dorsal, com alguns atletas que vocês entendem que, independente do cenário, Série A ou Série B, são competitivos? Primeiro, em relação a novas chegadas, eu acho que sim, a gente está analisando coisas pontuais, sim, né? Até, assim, vou até juntar já na segunda resposta, que são oportunidades do mercado, né? Então, se nos abre a oportunidade de fazer algo maior, mais longo, que a gente, com jogadores que a gente identifica, que, poxa, acho que estão conseguindo, sabem o que é vestir a camisa, independentemente de onde a gente esteja, sabe o que é representar a camisa, sim, aí se mostra uma oportunidade a gente conseguir fazer algo mais longo. Então, isso é mais dada a oportunidade de mercado do que qualquer outra coisa, né? Lembrando que a dificuldade de se fazer no mercado agora, com a posição que o esporte tem, a gente tem que ser realista, né? Então, todo o poder de convencimento, e óbvio que a grandeza do clube faz essa diferença na hora de chamar alguém, toda a gestão bem feita também, não é... Quantos clubes você vê hoje que está 46 meses, 47, né, presidente? Me corrija aqui se eu tiver... Em dia. Quando é que você vai, em que lugar você vai, não, nem só clube de futebol, mas em qual empresa que você vai que isso realmente existe. Então isso ajuda muito no convencimento, mas o atleta olha e fala, olha, está em último, como é que eu vou trocar um lugar para o outro? Então, acho que a resposta é mais na linha de oportunidade de mercado. Então a gente não está fechado para o mercado ainda, mas o que a gente conseguir fazer aqui, óbvio, tentando deixar um legado, qualquer que seja o nosso momento em 26, também é importante. Henrique, levando em consideração o momento do esporte hoje, vocês obviamente já tem que pensar na próxima temporada, né? O Daniel vem fazendo um bom trabalho, apesar dos resultados não estarem vindo, mas internamente, como é que vocês pensam em 2026 em relação ao nome do Daniel? Se ele terminar a Série A competindo, fazendo bons jogos, o esporte mesmo caindo, tenha uma competitividade que vocês enxergam que ele possa continuar, é um nome que vocês pensam para continuar? Se acontecer alguma coisa durante esse processo, vocês ainda pensam numa mudança de comando em algum momento? Não que esteja sendo pensado agora. Eu concordo com vocês que o Daniel deu um up na questão de desempenho em relação ao ambiente também com os atletas, mas vocês já pensam nisso futuramente para a próxima temporada? Não, a gente está no momento agora de viver cada dia, né? Então, assim, a vinda da comissão do Daniel, com tudo que ele representou para nós, assim, foi muito positivo, né? Então, de novo, trazendo um pouquinho de números, a gente tinha feito 4 gols em 11 jogos. A gente fez 4 gols nos últimos 2, sendo que teve gol impedido, teve 2 pênaltis que não deram, enfim, teve um monte de outras coisas. Você percebe que não está sendo só a competitividade, está sendo só a entrega, mas a gente está gerando volume, né? Então, não sei se vocês vão lembrar, quando eu cheguei também me fizeram uma pergunta sobre troca de treinador, né? Então, a gente sempre tem que analisar a tendência aqui, apesar do momento, apesar da foto do instante. A gente tem que analisar a tendência. A tendência é positiva. A tendência é de algo que era de um jeito e está crescendo. Por mais que não seja na inclinação e na velocidade que a gente gostaria, mas é algo que está em crescimento. Então, a gente analisar o dia a dia é o que demanda hoje. A gente não pode nem olhar para frente, tem que deixar a casa bem arrumada, independentemente do cenário. Mas, por enquanto, o Daniel é o cara que a gente está gostando pra caramba. Feito.